Oi, pessoal, boa noite. Vamos ver se o Instagram colabora para a gente fazer a transmissão essa noite, que a gente tinha marcado com vocês. Então vai ser uma surpresa mesmo se der certo que a gente consiga fazer essa live hoje, que o Instagram não estava colaborando muito, né? Nem o Facebook. Então vamos ver se a gente consegue. Aí agora eu tô esperando o Adriano entrar para ele entrar na chamada e aí a gente faz o início da transmissão, começa a conversar com vocês. Tá bom? Aí, tem gente entrando, já deu pra ver que tá funcionando, então. Aí só tem que ver se o Adriano consegue entrar. Deixa eu ver se eu consigo conversar com ele. Ele tava esperando a gente. Oi, Bruno. Oi, pessoal. Tô esperando o Adriano entrar pra gente compartilhar a tela com ele. Tô aprendendo ainda a fazer essas coisas, gente. Então, tem que lidar um pouquinho com o amadorismo às vezes. Pessoal que tá entrando, boa noite. A gente vai conversar um pouquinho essa noite. A gente vai se apresentar um pouco para quem não conhece a gente ainda, né? E, e aí também falar um pouquinho sobre o trabalho que reconecta, a história do trabalho, falar um pouquinho da Joana Macy, a criadora do trabalho que reconecta, né? A professora raiz. E aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura do treinamento que a gente vai oferecer em novembro, que vai ser de... Ah, aí entrar. Aí, Adriana, você precisa pedir para participar da chamada. Aí eu consigo te convidar e a gente compartilha a tela. Aí. Vamos ver se vai dar certo. Aí. Eh, Buena. hola, hola. A gente tá vendo que o pessoal já tá conseguindo entrar. Sí, no, ya lo logré. Já. Então, bom, pessoal, isso vai ser também. Agora vai ser mais ou menos um pouquinho uma prova de que vai acontecer um pouco no treinamento, né? Porque o Adriano é mexicano, ele fala espanhol e inglês, e é um pouco daquilo que a gente comentou, né, assim, na apresentação do próprio treinamento, né? A gente vai precisar lidar um pouco com isso, né, durante as atividades. O Adriano vai fazer grande parte né, a parte que ele vai apresentar vai ser em espanhol, a que eu vou apresentar vai ser em português, e eu vou estar disponível para fazer esse meio de campo, assim, para que a gente possa aproveitar o treinamento ao máximo e que a língua não seja um impeditivo, né? Então, a gente agora nessa nossa live também, o Adriano vai falar em espanhol, e aí a gente vai vendo um pouquinho de como é esse espanhol dele também, né? A gente vai se acostumando um pouco de como ele fala e a gente vai encontrar a melhor maneira de se comunicar. Então, Ujú. Adriano, se você quiser se apresentar, querer fazer já, a gente pode começar. Boa noite, né? A gente já começou já conversando um pouco sobre como estava tudo por aqui. Mas então, buenas noches. Si puedes entonces presentarse y hablar un poquito de ti para que las personas acá del perfil del TQR logren conocerte un poco más, saber de tu conexión con el TQR. Sí, bueno, buenas noches, buenas tardes. Mi nombre es Adrián Villaseñor. Y si algo no entienden, por favor háganoslo saber y ahí vemos la manera.
pero bueno, hablaré despacio a ver si así también es más fácil. Eh, bueno, entonces, de nuevo, bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Adrián Villaseñor Galarza y solo les cuento un poco nada más de mí y de mi relación con el trabajo que reconecta y con Joanna Macy. Yo escuché del trabajo que reconecta en el año del 2004 por primera vez. Entonces ya hace casi 15 años. Pero yo conocí a Joanna Macy, que es la maestra raíz del trabajo, la fundadora principal, en el 2000, a inicios del año 2009. En una clase en la universidad tuve la fortuna de tenerla con ella, y de ahí me pidió si traducía el manual, la guía del trabajo que reconecta, y eso pues me ayudó muchísimo a conocer más del trabajo, eh, y de ahí empezamos una linda colaboración con la Joana, que ha durado hasta la fecha, en la que ahora ella, que ya es un poco mayor de edad y ya no viaja tanto como antes, ciertos de nosotros, algunos de sus alumnos, tomamos pues un poco las riendas, la batuta, la guía de enfocarnos en ciertos sectores del trabajo que reconecta, y en lo que corresponde a mí, dado que soy mexicano, me surgió mucho el interés de trabajar en Latinoamérica, en México y al sur. Entonces, eso así de entrada y también de entrada de mi parte, yo soy biólogo, psicólogo, especializado en algo que se llama ecopsicología. Entonces doy también terapia a nivel individual. Me gusta escribir, hay algunos libros por ahí en español, en inglés. Y eso, soy un fan del trabajo que reconecta. Me ha ayudado muchísimo a nivel personal y a nivel profesional. Y bueno, aquí estamos, en la conversación. Mm. Mm, sí. Bueno, yo me llamo. Não sei que, eu já não sei que idioma eu falo, gente. Meu nome é Poliana Zocchi. No momento eu tô no Chile, por isso que talvez vocês estejam escutando esse barulho de fundo das cornetas, porque hoje à noite tem o jogo do Chile, então aqui vai ter esse sonzinho de fundo. Mas eu sou brasileira, moro no Brasil também, e ao vir ao Chile eu conheci o Adriano no ano passado, em 2018, quando a gente fez a primeira formação, né? É, em Cabreiro, na casa, num lugar que se chama El Manzano, no sul do Chile. E eu fiz então essa primeira formação de 10 dias com o Adriano, que foi o facilitador, e esse ano eu fiz novamente a formação de 10 dias com o Adriano. E desde o ano passado, quando eu conheci, assim, quando eu tive a oportunidade de vivenciar o trabalho que reconecta, eu vi que era uma ferramenta muito útil, assim, para qualquer pessoa, mas me tocou muito forte porque eu vinha de um mundo que também era vinculado à biologia e à ecologia. Eu sou bióloga, tenho mestrado e doutorado em ecologia, mas o mundo acadêmico não estava, eu não estava conseguindo ver uma maneira de oferecer assim algum benefício ali dentro, assim, né? E aí eu comecei a me conectar com o mundo interno, com os conhecimentos das filosofias contemplativas, principalmente o budismo. E essa parte de conexão com o mundo interno e a nossa conexão com a Terra, com as ferramentas do trabalho que reconecta, me fizeram muito sentido. Elas foram muito úteis assim para a gente ver como que a gente lida com desafios tão grandes como aqueles que a gente está enfrentando hoje em dia, né, com os desastres, né, socioecológicos que a gente está vivendo.
e não ficar parado, né? Não ficar tentando evitar qualquer situação ruim, ou né, se proteger, ou achar que isso é tudo grande demais e a gente não tem o que fazer. Então, a primeira vez que eu fiquei sabendo da Joanna Macy foi quando o Gustavo, que é um trabalho na comunidade do lugar, o lugar.org, falou sobre a Joanna Macy, e aí, só que eu não me conectei tanto assim. E aí, quando o Adriano veio oferecer no Chile em espanhol, e era uma língua que eu tenho mais contato, acabou que foi uma ponte muito boa, assim, para eu me vincular melhor, assim, com o trabalho que Reconecta, e aí sim aprofundar, querer conhecer a Joana Mace, conhecer o trabalho que Reconecta e vivenciar, né, tudo que foi oferecido durante esse treinamento. E aí, então, desde aquele ano eu já tinha essa aspiração, assim, né? Desde o ano passado eu tinha essa aspiração de que a gente pudesse oferecer no Brasil também, porque a gente sabe que às vezes a língua acaba sendo uma barreira, né? E às vezes muitas pessoas não têm tanto contato com o inglês também. Então, o espanhol também é uma língua que já é mais próxima da nossa, e aí a gente poder oferecer no Brasil, né? Isso eu acho que vai ser maravilhoso, assim. A gente está muito contente de poder estar oferecendo isso, assim, para os nossos compatriotas brasileiros, brasileiras. Mm. Ah, bueno, a mí me gustaría compartirles un poco. Vamos a después definir más técnicamente qué es el trabajo que reconecta, pero me gustaría solo tocar por qué, cuál es su importancia, su relevancia en este tiempo. Ya Poliana mencionó ahora un poco, eh, desde mi punto de vista, lo que hace el trabajo que reconecta es prácticamente despertar del letargo que llevamos en el corazón, um, y activar las energías de inspiración y de acción para recobrar un sentido común de proteger, celebrar la vida en todas sus formas. Y bueno, se dice que a escala macro, a nivel planetario, eh, pocas veces o quizá nunca en la historia evolutiva de nuestra especie humana hemos enfrentado los retos y las dificultades y las oportunidades que estamos enfrentando hoy. Entonces es como una bendición y una, no sé si maldición, pero mucho desafío, mucho reto. Y hay gente, la mayoría de nosotros en las sociedades del oeste o industrializadas, que simplemente vamos así, como si nada estuviera pasando, mientras que el trabajo que reconecta, ¿con qué reconecta? Pues con la vida, con nosotros mismos. No es nada esotérico, no es nada oculto, sino que es con la tierra que nos rodea y que nos sostiene y da vida, y la tierra que llevamos dentro y que somos. Entonces, a través, bueno, la metodología y los fundamentos teóricos del trabajo que reconecta, que son amplios, son integrativos, ya lo decía Poliana, aborda la parte científica de las nuevas ciencias, ciencias de la complejidad, teoría de sistemas, pero también tiene la virtud de integrar esos saberes con la visión contemplativa, con la visión interna, con la visión de autoconocimiento, de respeto, de ética, y es una mirada inclusiva eh, que no solo se enfoca en el bienestar de la especie humana y de unos pocos a la cúspide, sino que hace por tomar en cuenta no solo el bienestar, sino inclusive el desarrollo último de todos los seres. Y bueno, a través de diferentes actividades, propuestas de la espiral del trabajo que reconecta, que vamos a hablar de ella, se hace un encuentro teórico y vivencial
bastante nutritivo, bastante benéfico. Y ya también decíamos súper, súper contentos de ir a tierras brasileiras y Sim, ofrecer esto por primera vez, un intensivo allá de 10 días que nos da mucho tiempo para aprender juntos. Ujú. sim. Ah, bom, eu acho que talvez a gente pode começar a falar um pouco do ponto histórico quando o trabalho que Reconecta iniciou, né? Vou contar um pouco do que eu sei, né? Pelo que eu venho estudando e você aí complementa Ujú. também. A Joanna Macy, né, na década de 70, ela estava muito, ela começou a ficar muito conectada com os movimentos que eram contra o uso da energia nuclear. E principalmente ela conta nos vídeos dela assim a conexão dela quando um dos filhos dela veio com um trabalho da universidade sobre o uso, quais eram os efeitos que o uso regular das energias nucleares produziam de danos ambientais. E que, mesmo quando não tinha nenhum acidente, como isso já era tóxico. E o nível de problemas, de malformações, tumores, doenças, aumentavam quando se chegava próximo dos locais que utilizavam esse tipo de energia nuclear. Né? E ela disse assim: Mas isso é impossível que esteja acontecendo e as pessoas continuam vivendo normalmente. Como que isso é possível? Porque se isso é de verdade, deveriam estar fazendo campanhas nas ruas, deveriam estar, né, fazendo algum tipo de movimento contra. E, na verdade, as pessoas não queriam conversar sobre isso. Elas não queriam olhar para esse grande elefante branco que estava na sala assim, das pessoas, né? E ela disse que por muito tempo ela foi juntando pessoas que pudessem querer conversar sobre isso, conduzindo meditações, grupos de meditação, ela era com as pessoas com quem ela lidava, assim, e, e ela viu que isso não era uma negação simplesmente, não era só algo que não tinha razão de ser. Isso vinha como um produto natural de como a pessoa lida com algo que é tão grande e além da própria capacidade dela de lidar sozinha, né? Então era uma proteção natural que esse ser, né, que se sente ameaçado acaba produzindo. Então, essa apatia, essa negação de sentir tudo isso que estava acontecendo, né, esses desastres, e aí a gente faz uma conexão com o que a gente vê hoje, né, com todos os desastres ambientais que a gente vê acontecendo, com os desmanches que a gente vê na nossa política no Brasil, nos outros países também, nos Estados Unidos, né, a gente, América Latina completa, então a gente não precisa, não tem um lugar que não tenha algo conectado a um problema social enorme ou ecológico hoje em dia que a gente não possa conectar com o que a gente está vivendo, né? Então é muito natural que a gente queira se fechar por não conseguir encontrar ferramentas para lidar com isso, né? E o trabalho que reconecta, ele mostra assim, tudo isso que a Joanna Macy e muitas outras pessoas que foram se conectando com esse corpo de trabalho, né, foram criando ferramentas para que a gente pudesse lidar com tudo isso. Duas coisas são muito importantes nisso. Um é a compaixão, ou seja, se liberar dessa apatia, né? Através dessa capacidade inata da gente, que é essa compaixão, a gente sente essa vontade de se retrair e de não lidar com isso, porque esse sofrimento também é nosso. E a ferramenta, outra arma secreta, assim, né? Outra ferramenta que a gente utiliza é a sabedoria de reconhecer essa natureza interdependente, né? Que aquilo que está acontecendo com os outros seres
ressoa em nós porque somos nós também. Porque o bem-estar destes seres, destes ecossistemas da Terra, diz respeito a nós. Então, essas duas coisas assim são muito importantes e são temas que a gente aborda durante o treinamento nessas práticas que nós fazemos durante esses 10 dias. Adriano? Ujú. Buena. Entonces, con esas dos herramientas, dos armas que nos dice Poliana, la sabiduría y la compasión, la sabiduría entendida como tan básica como el reconocimiento de la interdependencia de todos los seres. Y eso quizás se oye medio filosófico, pero en realidad están a nivel inclusive celular, somático, de la comida, del aire que respiro, del agua que tomo, del dióxido de carbono que regreso para las plantas. Es el reconocimiento de la sinfonía de la vida a nivel planetario, a nivel ecosistémico, desde el punto de vista del trabajo que reconecta y de una de las filosofías básicas en las cuales descansa el trabajo que reconecta, que es la ecología profunda. Es esta profundidad que nos conecta con la tierra y con todos los seres. Entonces podríamos decir que el trabajo que reconecta, nos recuerda, nos ayuda a despertar del sueño de que somos los más importantes, del sueño que tenemos una vida muy limitada, del sueño que yo termino hasta donde termina mi piel, de la alucinación que entonces para yo estar bien necesito competir con los demás, pasar por encima de los demás para que me reconozcan, mi valía depende del dinero que tenga en el banco. Entonces el trabajo que reconecta es radical, en ese sentido radical de raíz, porque cuestiona las pautas, los supuestos, las creencias básicas en las que las sociedades industrializadas se basan. Y con esto, en pocas palabras, yo entiendo esta invitación como reconectar con nuestra verdad, reconectar con nuestra verdadera esencia, con quien realmente somos. Y somos desde este punto de vista simplemente tierra, planeta Tierra en forma humana. Entonces la pregunta que surge de ahí, de ese reconocimiento, es ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora con esta identidad ampliada? ¿Cómo viviré mi vida? ¿Cómo me comunico con los seres queridos? ¿Seguiré manipulando a las personas, a los seres, etcétera? ¿Cómo conectar entonces con esa verdad que llevo dentro que, por ejemplo, Gandhi le llamaba Satyagraha, que es prácticamente el poder de la verdad? ¿Sí? Y eso hacemos una y otra vez en el encuentro, en los encuentros del trabajo que reconecta. Con mi verdad, más allá de lo que sea políticamente correcto, la verdad, expresar mi verdad. Y eso limpia, eso transforma, transmuta mi visión que nos lleva a ese reconocimiento de las dos fortalezas que mencionábamos antes de la compasión y la interdependencia de todo fenómeno. Y entonces desde ahí, cada vez que hablamos nuestra verdad, cada vez que nutrimos esa fortaleza interna, ese refugio interno, se clarifica nuestra visión y entonces la reconexión se vuelve una forma de vida, ¿no? Y entonces esto, para terminar esta idea, es que el trabajo que reconecta es un currículo, una metodología grupal para todo el mundo. No es necesario que seamos activistas o que seamos educadores o que seamos padres de familia. Para todas las profesiones de hoy en día es como algo que descansa por debajo en la profundidad, como decíamos. A todo el mundo nos viene bien regular nuestras emociones de mejor manera,
reconocer un poco más de nuestra biorregión donde vivimos, etcétera, para vivir de mejor manera, simplemente para ser mejores personas a ese nivel esencial y aparte nos ayude en nuestras profesiones, si es que no hay cabida. Eh, pero eso por lo pronto. Uhum. Então, eu acho que outro ponto que a gente pode comentar é talvez do que propõe assim, né, em em grandes âmbitos assim, o trabalho que reconecta é que a gente possa fazer uma grande virada, que também foi tema da revista Bodhisattva, que eu também faço parte. A matéria de capa assim teve essa ideia de fundo assim da Joanna Macy, né? Quer dizer assim, a, a gente hoje vive em uma sociedade que ela está hiper individualizada, que, como a Adriane comentou, né, valoriza a competição, valoriza determinadas, determinados parâmetros que têm a ver com consumismo exagerado. E tudo isso acaba fazendo mal para nós mesmos, né? E não só para o planeta, e sim para nós mesmos. Então, isso tudo a gente reconhece como a sociedade do crescimento industrial, que é uma sociedade que ela é baseada em comprar coisas e crescer coisas e que acredita que o mundo não tem limites, né? Como a gente pudesse utilizar tudo que existe na Terra apenas para o nosso bem viver, assim, como se a gente não tivesse que se importar com a qualidade da água que a gente está devolvendo depois de fazer, né, produzir algum produto, por exemplo. Ou fazer, né, nossas necessidades na água que a gente está bebendo e agora a gente já está com crises hídricas em vários países, em várias regiões do próprio Brasil, né, que é uma coisa que é histórico no Nordeste, por exemplo. E a gente continua ainda utilizando a água desse jeito, né? Então, como que essa sociedade do crescimento industrial criou mecanismos para continuar sobrevivendo, mas apenas poucas pessoas conseguem se valer dessas benesses, né? Mas a grande maioria da população mundial não tem acesso a isso. Então, acaba sendo uma maneira de a gente viver no mundo que não é de acordo com a própria vida. Então, como que a gente muda esse cenário de sociedade de crescimento industrial para uma sociedade que sustenta e celebra a vida, que promove a vida? Então, tem muitos povos que já vivem isso há muitos anos, há milênios, que nunca viveram de outra forma, né? Então, a gente acaba conectando com essas sabedorias também desses povos antigos, né, dos povos originários de diferentes países, né? Com os conhecimentos milenares de tradições orientais, que tem essa visão da interconexão muito profunda, né? E tudo isso nutre essas pessoas como nós, que vivemos em uma sociedade industrializada, a fazer essa mudança de visão, né? A olhar com novos olhos, como a gente fala na terceira fase, né? Da espiral, que a gente tem que comentar também, né? É, então, isso seria essa virada da sociedade do crescimento industrial para uma sociedade que sustenta e celebra a vida. E o trabalho que reconecta, ele convida a gente a viver experiências onde nós vamos observar que isso já é natural em nós, que isso está sempre presente, e que a gente pode reconhecer quais são essas ferramentas que a gente pode utilizar no nosso cotidiano para estabelecer relações melhores com a gente mesmo, com os outros e com a Terra. Então, deixo a palavra para você de novo. Mm. Buena, entonces el gran giro es el concepto rector o guía del trabajo que reconecta, ¿no? Es el objetivo, es la utopía o ecotopía a seguir. Eh, y de ahí se desprenden varias cosas, pero una de ellas es que se propone o proponemos que para lograr el gran giro, para caminar hacia esa dirección, es necesario la activación, la implementación de tres dimensiones principales.
La primera de ellas, son muy sencillas las tres. La primera es no, la segunda es sí y la tercera es el cambio de visión. Entonces la primera, que es el no, es todo aquello que frene cualquier emprendimiento que destruye la tierra, sin más. Y esto se asocia directamente al activismo ahora en sus diferentes formas, tanto sutil como más físico. Pero inclusive esto también no tenemos que salir a las calles, esto también tiene lugar en nuestras relaciones de todos los días, en poner límites amorosos, sanos, en la manera en que interactuamos nosotros mismos, la manera en cómo nos tratamos con nuestro propio diálogo interno. Esa es la primera dimensión del gran giro, de la grande virada, algo así. La segunda dimensión es la creación, la creatividad, creación de estructuras alternativas o estructuras más ligadas al accionar natural de la tierra. Y esto está directamente ligado a la educación y a las ecotecnologías, a la implementación de un baño seco, de un huerto casero para alimentarme de ahí, a un currículo en la clase universitaria. Todas estas maneras en las cuales decimos sí a la vida, sí a la creación y celebración de esas sociedades que sustentan la vida. Y la tercera y última dimensión tiene que ver con el cambio de cosmovisión o de percepción o de conciencia o de historia, de narrativa. Lo que nos contamos a nosotros mismos acerca de quiénes somos dentro de el ecosistema global, ¿no? Y ahí está directamente ligado, por ejemplo, ciertas tradiciones contemplativas, religiosas, psicológicas, que nos invitan a ampliar nuestra mirada, que nos invitan a acoger esta realización de interdependencia. Y entonces es más un ejercicio introspectivo en acción. Esas tres dimensiones del gran giro se dice que son necesarias todas para que el gran giro ocurra. Ni una ni otra es más importante, sino que forman un sistema interdependiente en el que muchos de nosotros tenemos regalos dados por nuestra genética, por nuestra inspiración, por nuestro camino de vida. Y no es necesario hacer todas, pero sí es para los que sentimos el llamado. Es útil hacer una, formarnos y ofrendar ese regalo en una de esas dimensiones. Entonces, el gran giro, también hace alusión a ciertas enseñanzas ancestrales en el que se gira una rueda de enseñanzas para que los humanos pues vivamos de mejor manera. Entonces, este momento que hablábamos al inicio, que es sin precedentes en la historia de la humanidad e inclusive quizá en la historia de nuestro planeta, de nuestro hogar, el cambio que está ocurriendo es tal magnitud y tan pequeña escala de tiempo, que esto es una iniciación, es impredecible el resultado que se tendrá. Quizá lo más seguro, de una manera medio interesante, es que quizá las condiciones necesarias y aptas para la vida humana, ya tenemos estudios del cambio climático, 12 años, ¿no? 12 años ocurre este tipping point en el que ya no hay marcha atrás, el tiempo de residencia del dióxido de carbono en la atmósfera, por más que se pare todo, de todo modo se quedará ahí. Entonces eso creará un efecto dominó a nivel de la temperatura superficial global, que no será muy apto para nuestra especie. Pero bueno, la idea entonces es que ahora más que nunca se requiere responder a esta pregunta de quién realmente somos, quién queremos ser y qué es lo que queremos dejar a futuras generaciones. Y el trabajo que reconecta nos ayuda muchísimo,
no a decirnos qué hacer, sino a apuntar a esa verdad interna que llevamos dentro para que de ahí surja la acción correcta. La acción correcta se sugiere que es la que va en armonía con la naturaleza. Pero cada uno de nosotros, a través de la experiencia del trabajo que reconecta, encuentra su propia manera de honrar la vida y honrar a las futuras generaciones. Então, a gente já está há uns 35 minutos aqui, a gente, né, ainda nem falou da espiral, mas não sei se vocês querem deixar perguntas por aí também, fiquem à vontade. E eu acho que a gente pode falar rapidamente da espiral, né, e falar sobre o treinamento. Então, não sei se você quer falar sobre a espiral, e aí depois eu comento do treinamento, pode ser? Ujú. Bueno, entonces hay una símbolo, una estructura guía dentro de la propuesta del trabajo que reconecta, que se le llama la espiral del trabajo que reconecta, que hace alusión o referencia a este accionar natural del mundo, que dentro de las cosmovisiones ancestrales se le reconoce bastante que es una especie de círculo en movimiento, una espiral que sigue andando, la espiral evolutiva. Entonces, dentro del trabajo que reconecta, esta espiral se representa a través de 4 fases. Y estas 4 fases generalmente sirven de pauta para los diferentes ofrecimientos del trabajo que reconecta, especialmente y concretamente en nuestro entrenamiento que tendremos en noviembre. Y ya una vez que la experimentemos creo que quedará todavía más clara, pero solo se las quiero contar muy brevemente. La primera fase de la espiral es la gratitud, cultivar la gratitud. ¿Por qué la gratitud? Si yo estoy muy triste, muy deprimido, las cosas están terribles, ¿por qué voy a estar agradecido? Se sugiere que por el simple hecho de estar vivo, de tener un cuerpo, de tener unas manos, de observar un atardecer, simplemente por el milagro de estar vivo. Entonces, a través del cultivo de ese sentido de gratitud, de asombro, agradecimiento, de reverencia inclusive, nos conecta con lo que verdaderamente importa en la vida. Y es el preámbulo para lo que sigue, nos prepara. Es la etapa preparativa para después entrar en la segunda fase de la espiral, que es honrando el dolor por el mundo, ¿sí? O simplemente el dolor. Entramos a la noche oscura, después de que el sol surge en la gratitud y agradecemos, celebramos, introducimos diferentes conceptos, nos conocemos en el grupo un poco, conocemos el lugar en el que estamos, le agradecemos, entramos a ese dolor, que es la segunda fase de la espiral, y ese dolor no es necesario inventarlo, porque todo el mundo lo llevamos dentro. Si no estamos conscientes de las cuestiones a escala macro, seguramente estamos conscientes del presidente de nuestro país, seguramente estamos conscientes de la enfermedad quizá de mi padre, de mi abuela, de cómo yo quizá no estoy tan feliz en mi trabajo, etcétera. Cosas como marchan en mi colonia, en mi barrio, no va muy bien, hay mucha violencia. No he podido perdonar una traición, etcétera. Entramos a ese lugar de una manera bastante, ¿cómo les diré? Bastante especial, en el sentido de que se honra y reconoce ese dolor sin tratar de manipularle, cambiarle, sanarle, estar con él, estar con ese dolor. Y eso hay unas ciertas prácticas, conceptos, de nuevo, y eso ayuda después, gratitud, dolor, a entrar a la tercera fase de la espiral, que es mirar con nuevos ojos. Mirar con nuevos ojos una vez que entramos, el sol, llega la noche
y luego vuelve a surgir el sol, pero ese sol es diferente, se percibe diferente. Esa experiencia a través de la noche oscura nos otorga unos nuevos ojos, como ya hablábamos, compasivos e interdependientes, sistémico, integral, inclusivo. Y ahí también hay una serie de teorías que refuerzan esa tercera fase. Y la última fase, para terminar, tiene que ver con la integración de las previas tres fases. Seguir andando, se le llama. El seguir andando. ¿Qué voy a hacer ahora yo con esta experiencia? Cómo me influencia, cómo me cambia, cómo no, qué voy a hacer yo en mi vida cotidiana, en mi trabajo, con mi familia, en mi práctica meditativa, a la hora de manejar, ya voy a andar en bicicleta, lo que sea que signifique una integración a nivel más profundo, a nivel más real, más de carne y hueso. ¿Qué significa para mí esto? Que no se quede nada más en el plano mental, ni inclusive tampoco en el plano emocional, cómo esos dos planos se llevan a la acción, a la dimensión de todos los días, del aquí y ahora, de conectar con el momento presente y cómo conectar con ese momento presente de una manera más inspiradora, más útil para la vida. Entonces, esa es la espiral del trabajo que reconecta y esa espiral es lo que subyace nuestro entrenamiento de 10 días eh, y asegura de alguna manera un resultado bastante exitoso en el sentido de la experiencia educativa de aprendizaje, que lo hace bastante útil y beneficioso y con significado particular para cada uno de nosotros. Entonces, esa es la espiral del trabajo que reconecta y Poliana ahora complementa cómo eso se ve más en concreto en el entrenamiento, ¿no? En el entrenamiento que ella ha vivido, que empezó ya hace años y años, y que estamos replicando de alguna manera latinoamericanizada Hum, y ahora en noviembre. sim, isso. Então, durante o treinamento, nós vamos fazendo práticas que colocam a gente em contato com coisas muito profundas, nossas, dos outros, e conectam a gente com o próprio ambiente onde a gente está de uma maneira muito diferente, assim, que é muito bonito, assim, como se cria uma atmosfera onde coisas muito simples, como apenas conversar com outra pessoa à sua frente, com uma atividade como a gente chama das frases abertas, podem levar a abrir assim coisas que as pessoas às vezes não estão acostumadas a conversar no cotidiano umas com as outras e às vezes não tem nenhum amigo muito próximo para compartilhar essas emoções que as pessoas têm, né? Então, ou pensamentos, enfim. Então, essas atividades, elas são feitas, às vezes, em duplas, às vezes em trios, em grupos maiores. Tem atividades que a gente faz em um contexto mais ritualizado. Tem partes onde são guiadas meditações. Tem uma parte do treinamento também onde a gente faz uma saída que é uma parte já conectada à fase de olhar com novos olhos, né? Que é uma parte de busca de visão, onde a gente fica em contato apenas com o ambiente natural onde a gente está e por algumas horas e ver o que surge disso, né? Então, são diferentes atividades onde a gente é apresentado a ficar em contato com as pessoas e estar com, às vezes, com as alegrias e as dores dos outros, né? E ver que isso é possível e que a gente consegue lidar muito melhor com coisas que a gente acha que são emoções ou dores só nossas, e a gente reconhece que isso, na verdade, foi, digamos, privatizado, né? Como a gente fala durante o treinamento, a gente faz um processo de desprivatização da dor.
Ou seja, a gente vê que essa dor ela é comum a todos os seres. E por ser comum, é por isso que a gente sente quando o outro está sofrendo também. E às vezes as outras pessoas sentem quando a gente sofre também. E aí a gente começa a conectar todos esses conceitos de interdependência e ele deixa de ser um conceito, ele fica muito real, né? Então essas são algumas das experiências assim que a gente vive, né, no treinamento. São várias atividades. Como o Adriano comentou, ele tem uma guia que foi traduzida, né, que é feita pela Joanna Macy e a Molly Brown, que é quem fez a guia Coming Back to Life com ela. O guia em espanhol traduzido pelo Adriano é Nuestra Vida como Gaia, e vocês podem encontrar no site bioalquimia.org, né? .org. E, e se vocês, então, quiserem participar com a gente do treinamento, o treinamento vai ser o primeiro treinamento que até onde a gente conhece, né, que aconteceu no Brasil, que vai acontecer no Brasil. No dia 18, nós conversamos no lugar com a Joanna Macy, e ela, né, a gente teve esse privilégio, assim, de poder conversar com ela, e logo a gente vai disponibilizar isso no YouTube também, a gente está terminando de fazer a transcrição e tradução, mas ela comentou, assim, que há uns 15 anos atrás ela esteve no Brasil e ela ofereceu alguns workshops, mas ela disse que achou que não era bem o momento, assim, de fazer o treinamento no Brasil e que ela aspira muito que agora seja um bom momento e que ela sabe que a situação aqui no Brasil não está muito boa como está lá nos Estados Unidos também com o querido presidente. Então, ela desejou pra gente, assim, um bom treinamento, ela tá sabendo o que a gente vai fazer e nós estamos bem contentes, assim, porque a gente já tem mais de 10 inscritos, são pessoas muito queridas, assim, que eu, em grande parte, as conheço de alguma forma, então a gente faz esse convite aberto para todos que se sintam, assim, motivados a viver essa experiência que é, né, o trabalho que reconecta e essa metodologia que acaba sendo um leque de ferramentas para a gente lidar melhor com as nossas próprias emoções, com os nossos pensamentos, com a realidade, né? Com a complexidade da realidade e com a força que a gente precisa mostrar, né? Então, eu queria até ler um trechinho aqui de uma citação, assim, de uma fala que a Joanna Macy compartilhou com a gente nesse vídeo do lugar, nesse encontro, que ela disse assim: porque esse é o momento da verdade para cada um de nós. Quem realmente nós somos? Estamos prontos para agir e falar através do nosso senso mais profundo, da nossa verdadeira identidade, o Bodhisattva dentro de nós, ou o que queremos chamar. Bodhisattva é como se fosse o herói, assim, né, no budismo, que fica na Terra para ajudar todos os seres a alcançar a iluminação, né? Você está pronto para agir como um membro vivo de um planeta vivo e agir a respeito e rápido em relação ao desaparecimento de muitos seres, como está acontecendo agora, com esse rápido colapso? Você consegue agir nessa cultura que é perigosa e que está avançando sobre a vida de forma descontrolada? Então, esse é o convite assim que a gente faz, né, com esse treinamento do Trabalho que Reconecta, que vai acontecer de 7 a 17 de novembro, no sítio Humana Terra, que fica em São Lourenço da Serra, perto de São Paulo. E as inscrições podem ser feitas, tá tudo explicadinho no site trabalhoquereconecta.weebly.com. Vocês aqui pelo perfil também conseguem o link fácil. E eu acho que é um pouco isso, né? O nosso convite de que cada um possa encontrar a sua maneira de integrar assim o seu mais profundo desejo de mostrar o que você quer trazer para a Terra e o que a Terra está precisando, né? O que toda a nossa sociedade, todas as pessoas da nossa família estão precisando para essa cura, né? Da Terra e de todas as nossas relações na Terra. Bueno, no sé si hay unas preguntas o algo de... ¿Las preguntas las escriben o cómo es? Sim, ¿Sí? sim.
Ujú. Até agora eu acho que o pessoal não mandou nada, pelo que eu vi por aqui. Pessoal, tem alguma coisa que a gente deixou de falar que vocês queiram comentar? Deixa eu ver aqui. Bueno, mientras escriben, yo les comento algo muy rápidamente, que es de unas líneas de un poema que me gusta mucho de un colega acá en California, eh, que dice que en un sueño su tataranieto le pregunta en sueños, ¿qué hizo cuando estaban destruyendo el planeta? ¿Qué hizo? ¿No? Eh, y bueno, yo que acabo de ser padre por primera vez hace 2 semanas, tengo muy vivo esa inspiración, más que sí me aborda mucho dolor, preocupación, desesperanza, depresión un poco, pero con esta herramienta del trabajo que reconecta, no es que ya esas emociones no me toquen, ¿no? Para nada, todo lo contrario, de hecho uno se vuelve más vulnerable, pero al volverse uno más vulnerable, también se vuelve más permeable a la fuerza de la vida, a la inspiración de la vida. Y eso el trabajo que reconecta a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo. ¿Cómo es que si mi hija cuando tenga 20 años ya habrá pasado el tipping point de la crisis climática, ¿no? Habrá pasado 8 años más o menos. ¿Y qué es cómo será su vida? Eso a mí, en vez de llevarme a la cama y no quererme levantar ni mirar, me llena más bien de fuerza para seguir viviendo mi vida de la mejor manera y seguir haciendo este tipo de cosas. Y eso es en gran medida gracias al trabajo que reconecta. Entonces, quiero reconocer a doña Joana por su regalo y la conexión de ella con los maestros que vinieron antes de ella y también los que vinieron después. Y reconocer también el esfuerzo de Poliana por llevar este trabajo allá y también reconocer justamente a las futuras generaciones, así como mi hija, que no es mía, pero surgió de mí, ah, me está ya enseñando cómo vivir. Y eso, ese trabajo lo hacemos, se le llama el tiempo profundo dentro del trabajo que reconecta y es reconectar con la fuerza de la vida a una escala de tiempo más amplia, porque yo no termino aquí cuando me muera. Entonces esa fuerza a mí me ayuda en el momento presente y esa es una de las cosas que se requiere práctica, práctica, práctica y práctica. Ahí hay un comentario, es pregunta. Não, a Andressa dizendo que não conseguiu pegar o início da live, que não logrou assistir o início, pero que está contenta de mirar o final. Uhum. Ujú. Se vocês quiserem trazer alguma pergunta, é só escrever. Eu acho que daqui a pouco a gente vai ter que encerrar também, porque já é quase 1 hora. Eu acho que o Instagram ele cai com 1 hora. Então, só alguns minutinhos finais. Ah, obrigada, Sérgio. Obrigada. Ujú. Ujú. Então, eu acho que a gente. Obrigada, Adriano. Obrigada também. É sempre muito inspirador, assim, a gente compartilhar isso, assim, juntos. E me quedo muy contenta de. Voy a hablar en español para facilitar a ti también. Pero me quedo contenta de haber logrado, así como que realizar eso, porque hablamos ya desde el primer intensivo y qué bueno que se está concretizando. Me quedo muy contenta de lograr facilitar eso para que suceda en Brasil y que sea de la mejor manera posible.
y que ayude a las personas que necesitan y que ya lo veo así como que con mucha gente facilitando también y ganando fuerza en tierras latinoamericanas. Bien, esa es la intención. La verdad es que esto lleva, pienso yo que tiene vida propia, tiene fuerza propia y es como enchufarse a la frecuencia, a la corriente de la vida. Ah, y estamos muy emocionados. ¿Qué tipo? Quais tipos de habilidades podemos aprender para trazer para o cotidiano nesse contexto ambiental? Bueno, la principal para mí hay varias, pero la principal quizás es un sentido de templanza, fortaleza. Saldremos de ese entrenamiento con, creo que es seguro decir, muchas más herramientas internas para no caer en el vicio de la desesperanza, de la frustración, de que esto no tiene nada de sentido, yo hago y hago en pro al ambiente y la cosa sigue peor. Eso hay una como llave, la veo yo así, una llave del trabajo que reconecta, que es como que la otorga, que es una, a mí me gusta parafrasear una cita de Martín Lutero que dice que si el mundo se acabaría mañana, yo seguiría plantando un árbol hoy. Esa fuerza y esa conexión con la verdad que decíamos al inicio es uno de los regalos principales del encuentro, del entrenamiento. Que a veces la gente se va, bueno, ¿y qué me voy a llevar? Me voy a llevar un kilo de composta o Uhum. en realidad más bien son herramientas a nivel del sistema humano, pero que tienen una incidencia directa en nuestras tareas, en nuestra vida cotidiana. Esa es una de ellas. Sim, é. Eu acho que são muitas, assim, eu vejo primeiro coisas, assim como a Adriana falou, uma mudança, assim, de maneira de ver as coisas, assim, que acontecem com a gente também, né? A gente muda a nossa percepção da realidade também. E eu acho que a gente também aborda um ponto que é esse ponto do refúgio, né? Durante o treinamento e ver onde nós estamos colocando o nosso refúgio. E eu acho que durante o trabalho com Reconecta, a gente também consegue ver onde que é que a gente está colocando refúgio, se é nessa vida muito individualizada, que crê que o sucesso pessoal é mais importante, ou se a gente confia mesmo na trama da vida, na teia da vida, que a gente se vê como parte de algo maior, que a gente está fazendo parte de um movimento maior. Então, tudo isso são coisas que a gente pode começar a abordar nesse contexto ambiental, né? E não apenas educativo, assim como formalmente dentro de uma sala de aula. Até nas conversas que a gente tem com a família, né? Então, em qualquer momento, isso que a gente aprende a ver de uma maneira diferente com o trabalho que reconecta é útil, assim, para as nossas vidas e para o contexto ambiental, se a pessoa quiser utilizar nesse contexto, né? Também. Bien. Mm. Hay que terminar a la hora en punto, ¿no? ¿O cómo Sí, es? yo creo que sí, porque ahora que me acordé, creo que después de una hora se cae. Ya. Entonces, creo que vamos a tener que dejar las otras preguntas y lo que surja para los próximos encuentros que hagamos. Ujú. E aí, então, para aproveitar esses minutinhos finais, só para dizer, então, de 7 a 17 de novembro, Sítio Uma na Terra, o nosso primeiro treinamento no Brasil, com o Adriano, que vai vir especialmente para isso. Que bom, obrigada, gente. Obrigada, Ayrton. E, e as inscrições são feitas pelo site. É, e se vocês quiserem mandar alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram que a gente aborde nas próximas lives que a gente for fazendo até novembro, também fiquem à vontade e aí a gente vai organizando assim como que a gente vai fazendo essa distribuição dos temas. Então é isso. Buenas noches, Adrián. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, sí, muito bom todo aquí. Muchas gracias por también la sesión y bueno, nos vemos en la próxima y yo estoy ya emocionado para en noviembre. Ya estamos ahí. Gracias, gracias a todos los que nos acompañaron acá. Y bueno, pónganse en contacto si tienen alguna duda, pregunta, si quieren escribir, quieren invitar a Sim. su tía, a su vecina, a su abuelita. Ahí nos vemos. Gracias. Tchau, gente. Gracias. Tchau. Todos.